As pessoas faziam cocô em praticamente qualquer canto. Alguns lugares tinham essas caixas na casa e outros tinham pinicos, que todas aquelas fezes, urina era jogado pela janela. A chance de você aprender sobre a Idade Média com esse vídeo aqui é o mesmo de você aprender com esse vídeo aqui. Tragam seus defuntos! 9 centavos. Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. Quando eu vejo esses vídeos na internet falando sobre higiene na Idade Média, eu tenho certeza que eles têm uma fonte. Ó Senhor, abençoe tua granada de mão, com a qual podes explodir todos os seus inimigos em sua misericórdia. Todo mundo sabe que Monty Python é uma fonte academicamente segura, historicamente acurada, mas existem fontes um pouco mais atualizadas. Esses vídeos aqui esculhambam com os medievais, meus amigos. Botam eles na lama, literalmente. Eu não sei quem tem mais mitos, a Idade Média ou a União Soviética. E falando em mitos soviéticos, galera, eu tenho prazer de apresentar para vocês o meu livro, que acabou de ser publicado pela editora Dialética, Mitologia Soviética, os mitos fundadores do comunismo russo. Aqui dentro você vai aprender como derrubar justamente essas mentiras que são contadas por comunistas até hoje. No primeiro mito você vai aprender como que a Revolução Russa não teve apoio popular e os comunistas criaram o primeiro Estado moderno baseado no terror. Já no mito 2 você vai ver como que a Guerra Civil foi criada pelos comunistas e matou mais russos do que a Primeira Guerra Mundial inteira. E no mito 3 a gente fecha com o Pacto Molotov-Ribbentrop e como Stalin assinou um tratado de amizade com Hitler e tentou até mesmo fazer parte das potências do eixo junto com os nazistas e os fascistas. Tudo isso você vai encontrar aqui dentro e repleto de fontes primárias e estudos especializados dos sovietólogos mais renomados do mundo. Eu não tenho dúvida que vocês vão aprender muito com esse livro. É só clicar nos links na descrição e ele tem em versão física e em versão e-book também. Mas hoje a gente vai falar sobre mitos muito mais antigos do que esses aqui. Falar que os medievais eram imundos é fácil morando num apartamento com água encanada e quentinha, usando condicionador antifreeze, passando leite de rosas no sovaco. Quero ver morar lá e suar o coco para tentar ser limpinho, meus amigos. Por exemplo, hoje você fica 50% limpo só de usar Insider. E se você morar num clima fresquinho, igual aqui de Petrópolis, dá para ficar até uns 3 dias sem banho, tranquilo. Dizem. Nunca testei para confirmar isso. Então, para você já ficar 50% limpo, esse mês você vai ganhar 15% de desconto, que pode ser somado com outros descontos no site, que podem chegar até 30% de desconto. É o mês de aniversário da Insider, galera, e quem ganha presente é você, camponês. Então, de uma coisa limpa e cheirosa que nem a Insider, vamos para um lugar sujo, sombrio e infestado de sujeira e fezes para todo lado, com roupas cheias de xixi. Pelo menos é isso que você vai aprender com esses vídeos ecos aqui falando sobre a Idade Média. Senhoras e senhores, meus amigos, vamos testemunhar juntos aqui o maior show de escárnio e maldizer dos medievais que você vai ver em toda a sua vida. A Idade Média foi uma época horrenda, nojenta e cheia de ignorância da população comum. E a falta de saúde e higiene era muito clara para a população. Eita, gordinho. Tá acabando com os medievais, meus amigos. Mais nojentos da Idade Média. A rainha Isabel de Castela se gabava o tempo todo, por além de ser uma rainha guerreira, ela também se gabava por tomar só 2 banhos em toda a sua vida. Um banho quando ela nasceu e o outro antes. Então, esse perfil aqui deveria estar falando do suco da Idade Média, não sobre a higiene dos medievais. Como era a higiene íntima na Idade Média? Os banhos eram tomados numa banheira comunitária em cada casa. O problema era que a água era reutilizada. E a média de banhos era mais ou menos uma vez por ano. Que nojento isso aqui. Imagina a água sendo reutilizada. Imagina pai, mãe, filho, tudo usando a mesma água. Esses medievais eram todos uns porquinhos. Por que eles não abriam o ralo da banheira, deixavam a água sair? Aí era só abrir a torneira, deixar a água fresquinha passando pelo cano e encher a banheira. Por que será que eles não faziam isso? Será que era porque não existia água encanada? Quando eu penso em Idade Média, eu gosto de usar uma coisa que a gente tem dentro de nós. Sabe o que é? É uma coisa bonita, admirável, chamada empatia. Então vamos nos colocar no lugar de um medieval por um minuto. Você é um camponês ou um morador de uma cidade medieval.
Como não tem água encanada, a única maneira para você levar água para dentro da sua casa era puxando água de um poço. Aí a média de uma banheira individual hoje é de mais ou menos 100 litros. Mas vamos diminuir a banheira medieval para uns 80 litros. Um balde comum hoje leva cerca de 8 litros d'água. Isso significa que você teria que levar cerca de 10 baldes d'água do seu poço até a sua banheira. Aí imagina só o trabalho brutal você ter que fazer isso para cada membro da sua família depois de um dia inteiro de trabalho. E tem outro detalhe que os docinhos de coco aqui esqueceram de contar para você. O clima da Europa é gostoso, né? Tropical, aquele inverninho delicioso. Tomar banho naquela época devia ser a coisa mais tranquila, igual os nossos índios aqui, né? Os nossos índiozinhos aqui no clima tropical tomavam um banhozinho gostoso, com aquele calorzinho do Rio de Janeiro. Mas lá na Europa, o bicho pegava de frio pelo menos metade do ano. Então, tirando o verão, devia ser um inferninho para eles tomar banho nas outras épocas. E aí você imagina, então, que além de todo esse trabalho para encher a banheira, você ainda tinha que esquentar a água entre pés de ferro no quintal, ou se a sua casa fosse maior um pouquinho, você podia esquentar num forno de barro que ficava dentro dela mesmo. Então, aqui é a hora da gente usar de novo a nossa querida empatia. Se coloque no lugar do medieval. Hoje, seu gás já acabou no meio de um banho? Sua resistência do chuveiro queimou? Faltou luz e você estava todo ensaboado? Lembra do inferninho que foi? Você ter que sair espumado do banheiro ou ficar lá parado vários minutos esperando a mamãe ou a sua esposa esquentar água no fogão? Aí eu te pergunto, você ficou feliz? Estava confortável, não estava? Você lá tendo que sair do banho se não tiver ninguém para te ajudar, procurando aquele pote de sorvete ou margarina guardado. É sempre um pote de sorvete ou margarina nessas horas. Você trabalhou o dia inteiro e seu banho foi assim. Na Idade Média, era assim, meus amigos. Todo santo dia. Isso se você desse sorte de ter um poço perto da sua casa. Porque a maioria das pessoas tinha que, sabe onde? No rio ou no lago, pegar água no balde e sair carregando. Não tinha cavalinho, não tinha carro para carregar água. Tinha que carregar no lombo ou na mão até a sua casa para a pessoa esquentar a aguinha lá para todo mundo. Se fosse esquentar água para todo mundo numa casa que tinha 5, 6, 7 pessoas, quanto tempo que ia durar esse banho? Ia ser a noite inteira a galera tomando banho, meus amigos. Aí tinha que acordar cedo no dia seguinte para ir para a lavoura ou então para trabalhar na cidade. Quem aguenta isso? Conta pra gente, nós queremos saber. Isso se a sua casa tivesse banheira, porque a maioria nem banheira tinha. Então muitos tinham que tomar banho nos rios ou lagos próximos, ou jogando balde no coco mesmo. É mesmo. Saca só esse estudo especializado aqui do medievalista Paul Newman nessa obra fantástica chamada Dia a Dia na Idade Média. Aqui ele derruba todos esses mitos que a gente sempre ouve por aí em relação à Idade Média. Mas esse não vai ser o único estudo que a gente vai mostrar aqui não, temos muitos outros. Mas esse livro aqui é fantástico porque ele aborda exatamente essa questão da higiene, como que eles tomavam banho, que eles lavavam as mãos, como que eles preparavam a comida, como que eles lavavam as roupas, destruindo esse monte de baboseira que a gente ouve por aí. Aqui na página 153, olha só o que o professor diz, ó. Preparar um banho não era uma tarefa pequena. Exigia carregar água suficiente para encher a banheira, aquecer parte ou a maior parte da água em caldeirões sobre chamas abertas ou em recipientes de barro dentro ou sobre fornalhas ou fornos. Drenar ou esvaziar a banheira após o banho e levar embora a água residual, a menos que a banheira estivesse localizada perto de um cano de drenagem no qual a água pudesse ser diretamente esvaziada. Tendo em mente que o único galão de água pesava cerca de 3,5 kg, pode-se ver que todo esse processo exigia grande trabalho, além do tempo e combustível necessários para preparar o banho e aquecer a água. Portanto, não deveria ser nenhuma surpresa que as pessoas tirassem o máximo proveito de todo esse esforço, fazendo com que vários membros da família tomassem banho juntos, enquanto a água ainda estava quente. Ou se a banheira fosse muito pequena, tomando banho um após o outro. Além disso, a quantidade de trabalho envolvido
ocorrido também torna mais compreensível o motivo pelo qual os banhos eram registrados como ocorrendo apenas uma vez por semana, ou até menos frequentemente durante a Idade Média. As dificuldades de preparar um banho e a prática do banho semanal não são exclusivas da Idade Média. Agora, reparou aqui que o professor falou que eles tomavam banho aproximadamente quantas vezes? Uma vez por semana. Mas reparou que quando a gente coloca essas questões em perspectiva, a gente consegue entender que não se tratava de porqueira, não se tratava de falta de higiene, se tratava de uma dificuldade extrema para conseguir tomar banho e toda a família naquele contexto europeu. E mesmo assim, as pessoas tomavam banho com muito mais frequência do que apenas uma vez por ano. Isso é um esculhambo com os medievais. Então, em pleno século XXI, ainda vim com esse papinho de uma vez por ano? Isso é sacanagem com os medievais. Assim, eu realmente queria ouvir de um medievalista mundialmente respeitado hoje que ainda defenda essa besteira de que eles lá tomavam, em média, um banho por ano. Duvido que ainda tenha alguém que defenda isso hoje. Além disso, galera, o professor destaca aqui durante todo o livro dele, em várias partes interessantes, como que havia outras maneiras deles fazerem higiene também, além do banho. Eles escovavam dentes, lavavam as mãos, o rosto, muitos usavam inclusive sabonete, meus amigos. Então, mesmo com toda essa dificuldade, eles ainda assim tomavam banho regularmente e mesmo aqueles que não conseguiam tomar banhos regulares, ainda assim se higienizavam. Então a higiene fazia parte do pensamento europeu medieval. Olha só o que o professor conclui ainda na página 152. As pessoas na Idade Média não parecem ter evitado tomar banhos. Os manuais de saúde rotineiramente exaltavam os benefícios do banho, especialmente em água morna e relaxante. Esse conselho não se limitava a adultos. Alguns textos médicos também afirmavam que bebês deveriam tomar banho pelo menos uma vez por dia. E alguns até recomendavam 3. Além disso, o professor mostra também que era comum para a maioria das pessoas tomarem banhos nas chamadas casas de banho públicas. Inclusive, era um local onde acontecia atividade social entre as pessoas. Elas conversavam, batiam papo e, em alguns casos raros, até namoravam. Então essa visão de que os europeus não tomavam banho, ou que eram porcos, ou eram imundos, ou não tinham higiene, é uma falta de respeito brutal com os povos daquela época. Principalmente hoje, quando a gente tem acesso a tantos estudos acadêmicos e especializados que ajudam a gente a entender todo esse contexto. Isso aqui é típico de site de fofoca. Ou então Leandro Narlock fez algum guia politicamente incorreto da Idade Média e eu não estou sabendo. Continuando com o show de horrores, dá uma olhada nisso aqui. As pessoas faziam cocô em praticamente qualquer canto. Alguns lugares tinham essas caixas na casa e outros tinham pinicos, que todas aquelas fezes, urina era jogado pela janela. As pessoas faziam cocô em quase tudo que é lugar. Pelo menos aqui, ela só disse que os medievais faziam cocô em tudo quanto era lugar. Ela podia ter dito aqui que a galera lá fazia cocô, limpava com a mão, esfregava na cara e ainda lambia. Então até que ela foi bem legal com os medievais aqui. Aí a mocinha mostra uma pintura esquisita de alguém cagando com foreves de fora. Se isso aqui for um foreves, é um foreves bonito, porque parece até um joelho dobrado. Mas vamos fazer uma reflexão rápida aqui, galera, e vamos usar de empatia com os medievais. Não é por causa de algumas imagens, não é por causa de algumas fotos, de algumas pinturas, que a gente vai acreditar que a galera lá do passado fazia isso. Então não pega essas pinturas para dizer que era isso que acontecia na Idade Média inteira. 1000 anos. A Idade Média durou 1000 anos. Um continente inteiro para dizer que todo mundo fazia isso aqui. Então saca só uma imagem dessa aqui. A galera lá num campo de batalha, de repente um soldado resolve rir as calças e fazer um cocô ali. Sabe-se lá o que estava passando pela cabeça dele? Às vezes estava com medo da batalha, às vezes comeu alguma coisa esquisita e não teve tempo de procurar um banheiro e precisou arriar e fazer ali mesmo. Aí você vai pegar essa imagem e vai dizer que os milhões e milhões e milhões de medievais faziam isso por causa dessas imagenzinhas aqui? Vamos com calma, né, galera? Agora você. Alguma vez você já foi pego desprevenido? Naquele momento tenso, desconfortável, onde o que está dentro da sua barriga não quer mais ficar? E você precisou fazer suas necessidades em algum lugar inconveniente? Empatia. Essa é a palavra desse vídeo.
Mas se você não ficou satisfeito com essa explicação e todas essas analogias aqui, vamos de estudo especializado então. Vamos para um antigo para você ver que essas besteiras aqui, galera, já são refutadas por especialistas, por medievalistas, por pelo menos uns 100 anos. Saca só esse artigo aqui de 1928, chamado Saneamento, Banhos e Limpeza de Ruas na Idade Média no Renascimento. Olha só o que o professor Lintondskay diz aqui na página 192. Entre as muitas censuras feitas contra a Idade Média, uma das calúnias mais insistentes tem sido uma calúnia de 3 cabeças latindo como Cérbero para este efeito. Primeiro, que as ruas das cidades medievais eram constantemente mal cheirosas e cheias de sujeira, devido à falta de esgotos fechados e conveniências privadas ou públicas, ao costume de jogar lixo na rua e à falha das autoridades municipais em limpar as calçadas. Aí você imagina que você mora numa rua e você faz cocô e xixi num balde, igual essa mocinha que acabou de dizer, e você jogava pela janela. Todas aquelas fezes, urina era jogado pela janela. Aí o cocô fica lá, na rua. Aí você imagina que o seu vizinho ia fazer a mesma coisa. Fazia cocô no balde e jogava na rua. Xixi e o vizinho do lado e do lado. Imagina só o que era a rua. O que era uma rua medieval nesse contexto? Era uma fossa aberta onde todo mundo andava. Aí você saía da sua casa e ia para a igreja. E saía pela porta de casa. Você não pisava só no cocô do seu vizinho. Você pisava no seu próprio cocô. É sério isso? Na Idade Média, você não podia jogar o seu cocô onde você quisesse, não. A menos que você fosse, adivinha só, um mongol. Eles enterravam os excrementos ou jogavam nos rios, assim como acontece hoje em muitas partes do Brasil e do mundo. Já sentiu o cheiro do Rio Tietê? Durante quantas décadas jogavam fezes e xixi lá? Há poucos anos atrás, há poucas décadas atrás isso acontecia. Então você imagina na Idade Média. Jogar xixi e cocô em rios ou enterrar fazia parte do processo de não deixar sujeira nas ruas. Inclusive, tinham leis que proibiam jogar excrementos nas ruas. Ah, então se tinha lei que proibia jogar excrementos, significa que eles faziam. Ué, se tem lei contra crime hoje, significa que todo mundo é criminoso? As leis eram para responsabilizar aquelas pessoas por essas ilicitudes que elas poderiam cometer no dia a dia, assim como algumas pessoas hoje, mas não chega nem perto da maioria. Além disso, isso mostra justamente que as autoridades da época estavam preocupadas com a higiene pública também. Então é claro que poderia ter havido pessoas que jogavam essas malditas fezes pela janela. Mas dizer que essa era a prática do continente europeu durante a Idade Média, que durou 1000 anos, milhões de pessoas, é só uma asneira total, só, mais nada. Não tem nada que preste nesses vídeos aqui, nada. As roupas eram lavadas poucas vezes por ano também, e era utilizada uma mistura de soda cáustica, água do rio e xixi. Pois é, xixi para lavar roupa. Imagina o cheiro. Jogavam xixi nas roupas para lavar. Mais uma simplificação e generalização aqui, galera. Roupas eram lavadas com frequência também. O professor Newman mostra exatamente isso aqui no livro dele, que ter roupas e lençóis limpos era apreciado pelos europeus medievais. Manuais de saúde recomendavam dormir em camas cujos lençóis eram trocados e limpos regularmente. E livros sobre a administração doméstica enfatizavam quais eram os deveres da esposa, incluindo manter a roupa de cama e as roupas do marido limpas. Sobre o xixi, na Idade Média, sair jogando para lavar roupa, ele não era usado para lavar roupa, não. Ele era usado para tirar manchas específicas e eram usados esporadicamente. Justamente devido ao quê? O cheiro. Então era uma medida que eles tinham naquela época para tirar mancha da roupa. Mas vários estudos indicam que para contrapor o cheirinho de xixi, eles usavam até lavanda, detergente,
Sabonete sempre tinha uma solução inteligente para um problema esquisito. Então não é como se jogasse o xixi na roupa e deixasse o xixi na roupa também. Os europeus eram povos sofisticados, galera. Não era essa nojeira aqui que a gente vê nesses vídeos ecos, não. Os quartos eram limpos só com uma vassoura de bambu. Eram úmidos e o cheiro de suor era gigantesco, já que eles praticamente nunca trocavam a roupa de cama. Manuais de saúde recomendavam dormir em camas cujos lençóis eram trocados e limpos regularmente. E vamos falar das nojeiras da Idade Média. A rainha Isabel de Castela se gabava por, além de ser uma rainha super guerreira e à frente da sua época, tomou só 2 banhos a vida inteira. Primeiro, quando ela nasceu, e antes de seu casamento. Rainha de Castela Isabel se gabava de ter tomado banho só 2 vezes na vida? Fonte. Sabe qual a fonte que ela usou? Arial 12. Falando sério aqui, galera, eu já passei noites em claro pesquisando isso. Eu nunca vi nenhuma fonte primária e nenhum estudo especializado dizendo isso. Eu só vi em blog, em site de fofoca, em jornal Zeco, em revista. Mas vamos acreditar que isso aqui é verdade, por algum segundo, que Isabel realmente em algum momento tenha se gabado de ter tomado 2 banhos. Será que ela se gabava porque ela gostava de sentir o cheirinho dela? De ter tomado só 2 banhos na vida dela? Será que ela se gabava porque gostava do cheirinho que exalava dela ter tomado só 2 banhos na vida dela? Ela curtia aquele cheirinho? Ou será que ela se gabava por ela ter feito algum voto, alguma penitência religiosa? Porque naquela época os europeus faziam penitências religiosas, inclusive não tomar banho era uma delas. Qual será o contexto que ela se gabou? Contexto, senhoras e senhores, contexto. Casamentos eram realizados em junho, pois maio era o mês em que eles tomavam mais banho. Foi aí que surgiu a ideia dos buquês, para que a noiva não fedesse tanto e não tivesse tanto bafo. Buquê para esconder o cheiro. Casamentos eram realizados em junho porque a galera gostava de casar em junho. Tem nada a ver com mau cheiro, meu Deus do céu. Quer ver? Olha só esse artigo aqui escrito na Thought.co por uma medievalista chamada Melissa Snell, autora de múltiplos artigos especializados enterrando essa baboseira. E olha como ela descreve essa desinformação bonitinha aqui, ó. A maioria das pessoas se casavam em junho porque tomavam seu banho anual em maio e ainda cheiravam muito bem em junho. No entanto, elas estavam começando a cheirar mal, então as noivas carregavam um buquê de flores para esconder o odor corporal. Daí o costume hoje de carregar um buquê ao se casar. Viu? Uma especialista no assunto, sabendo desses absurdos com os medievais e botando para todo mundo ver. Mas olha só o que ela diz sobre essa besteira. Em suma, havia inúmeras oportunidades para as pessoas medievais limparem seus corpos. Assim, a perspectiva de passar um mês inteiro sem se lavar e então aparecer em seu casamento com um buquê de flores para esconder seu fedor não é algo que uma noiva medieval provavelmente consideraria mais do que uma noiva moderna. Então vamos parar com essa besteira do buquezinho também. Deixa as noivas usarem os buquezinhos dela. Tem nada a ver com fedor daquela época, não. Era só um enfeitezinho bonitinho, para deixar as noivas ainda mais cheirosinhas do que elas já estavam. Então parou de fazer bullying até com o buquê das noivas. Para fechar, eu deixo as conclusões aqui do medievalista Albrecht Classen, no seu artigo publicado em 2017. Vida cotidiana e cultural no final da Idade Média. A evidência do Tacitum Sanitatis. Aspectos históricos, médicos e socioculturais. Falando especificamente na vida das cidades medievais, na página 227, ele diz: podemos estar certos que tomar banhos regulares, lavar-se, mudar de roupas, ficar envergonhado por ser visto nu por outros e etc. já era muito espalhado na maior parte, padronizado em monastérios, em habitações urbanas, castelos e palácios. Mas essa galera diz que a vida na Idade Média era como? Nojenta. As pessoas faziam cocô em praticamente qualquer canto. E a média de banhos era mais ou menos uma vez por ano. Lavar as partes íntimas das mulheres não era recomendável, já que poderia deixá-las estéril. Xixi para lavar roupa.